sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Stagoticlair e eu hoje trago mais um vídeo de opinião, na realidade um vídeo de opinião / comparação entre livro e série da Netflix. E o livro que eu estou a falar é então o Crónica de Paixões e Caprichos, que eu vou deixar algures aqui. O primeiro livro da série Os Bridgerton, da Julia Quinn, e a série Bridgerton, primeira temporada, que vai ficar algures aqui. O cartaz da série, que é literalmente igual ao cartaz, ou quase igual ao cartaz à capa do livro. Então, porquê que eu quis fazer assim aqui um vídeo com comparação? Eu ainda nem sequer escrevi a opinião no blog, nem no Goodreads, nem nada, isto porque ainda não tive tempo. Mas vou aproveitar que ainda tenho luz natural para gravar este vídeo, porque senão vai ser uma desgraça e não vou conseguir gravar. Por isso vamos aqui aproveitar que temos tempo e luz natural, que é o que interessa. Eu quis fazer este vídeo de comparação porque eu pus-me a pensar assim, bem, eu costumo, quando o livro tem adaptação cinematográfica ou adaptação para série nas plataformas digitais ou então na televisão, eu costumo falar sempre um bocadinho, se já tiver visto ou não, se já tiver visto a série. E então eu decidi, já que é só uma temporada e só tem 8 episódios, se não estou em erro, 8 episódios, já não me lembro, mas acho que são 8 episódios. Eu pensei, bem, eu terminei na quinta-feira a leitura do livro. Foi na quinta? Foi na quinta. Eu estou toda baralhada, é por ser sábado e ter chegado agora do trabalho, mas pronto. Eu terminei a leitura do livro na quinta-feira. Ontem tive tempo de ver a série. Comecei a ver de manhã e acabei antes de ir trabalhar. Sim, exatamente, antes de ir trabalhar. Acabei de ver a série, lá está, são pouquinhos episódios e vê-se muito, muito bem. E pensei, bem, está na altura de fazer um vídeo de comparação com a opinião junto. Desculpem aqui o reflexo da luz que está complicado. Ora, começando por falar do livro. Houve muita coisa que me surpreendeu neste livro, na realidade na escrita da Julia Quinn, porque eu não estava à espera. Eu tive sempre aquela curiosidade do porquê de tanto fascínio com esta autora, com a Julia Quinn, porque é que gostavam tanto dos livros dela, porque é que falavam tanto dela. Quando estamos a falar de romances, eu não sou muito fã de romances, e tive sempre de pé atrás com os livros desta autora, porque não sabia aquilo que eu ia encontrar. Eu sabia que eram romances, sabia também que muitos deles se passavam muitos anos antes. Não sabia se eram romances históricos, não sabia se eram romances de época. Agora já percebi que são romances de época, o que é bastante interessante e que eu até gosto bastante. Mas eu não sabia e havia uma certa curiosidade da minha parte, mas ao mesmo tempo um bocadinho de receio de estar a gastar dinheiro, ler os livros, não gostar e ser uma desilusão para mim. Só que entretanto surge esta série na Netflix, surge toda uma onda, uma vez mais, de hype dos livros da Julia Quinn, principalmente desta série. E eu disse, bem, será que é agora que eu vou ler alguma coisa dela? E então aquilo que eu fiz foi falar com o grupo Leia e contactar diretamente a editora Asa, que é a editora que publica então esta série. E eles foram uns amores e disponibilizaram então o e-book do livro. Isto só para responder uma coisa que me perguntaram uma vez. O grupo Leia, há certas editoras do grupo Leia que enviam o livro físico, há outras que mandam os e-books. Por mim, não há problema nenhum. Eu leio bem em e-book e eu até penso, para ser sincera, quando são standalones, eu prefiro ter o livro físico, mas quando são livros de séries, eu tenho sempre receio de comprar o primeiro livro e não gostar e depois sentir que foi um desperdício de dinheiro. E a realidade é que os e-books ficam sempre mais baratos, então estava sempre naquela, se calhar vou os e-books para experimentar, se gostar compro, se não gostar não compro. Bem, a realidade é que fiquei surpreendida com aquilo que encontrei. Pedi a Asa, eles enviaram-me então o livro e eu sou capaz de ter lido em 3 dias, mais ou menos, não tenho certeza absoluta, mas acho que foram 3 dias de leitura e gostei muito mesmo, gostei muito do livro, dei-lhe 5 estrelas.
É um livro que tem 368 páginas, o e-book tem 279 páginas. Pelo menos o e-book no meu tablet. Normalmente os e-readers são mais pequeninos, mas o meu tablet, como podem ver, é um tamanho bastante grande. Então, muitas vezes os e-books ficam com menos páginas por causa do tamanho do ecrã, o que é perfeitamente normal acontecer. A leitura em e-book foi bastante fácil, eu estava com um bocadinho de receio, mas foi bastante simples. A própria história vai-se desenrolar muito facilmente e a leitura é muito fácil, mesmo, muito fácil. É um livro muito interessante, é um romance de época, e eu isto quero dizer porque eu, depois de ter terminado de ler o livro, fui ao Goodreads ver algumas opiniões, porque fiquei curiosa, porque também já tinha ouvido assim umas coisinhas más, mas há sempre pessoas do contra, e eu sou uma delas, costumo ser do contra. Então fui ver assim algumas opiniões. E li tantas, mas tantas vezes, que este livro era um romance histórico. Eu juro-vos, eu comecei-me a irritar, porque não é romance histórico, é um romance de época. Normalmente os romances históricos passam-se no tempo de guerra, vão-se centrar em algo que aconteceu real, e é criada uma ficção, ou um romance relativamente... Por exemplo, mais fácil, aqueles livros que às vezes retratam a história de Dom Pedro e Dona Inês, isso é um romance histórico, não é um romance de época. Um romance de época normalmente é aquele que vai se centrar a dar a conhecer a sociedade de uma certa altura específica do passado, normalmente. Neste caso era a alta sociedade inglesa de 1813, ou seja, século XIX, e normalmente isto é um romance de época. Até porque nenhuma das personagens são reais, são tudo personagens inventadas. Aquilo que é real, sim, é então tudo aquilo que acontecia na sociedade nesta altura, neste ano. E isso sim é real, todos os acontecimentos, a forma como as coisas funcionavam, a vestimenta, o ambiente que se vivia na sociedade do século XIX, principalmente na alta sociedade. Por isso, essa parte é toda real. E fiquei assim um bocadinho coisa com o romance histórico. Pessoal, não é romance histórico, é romance de época. Por favor, não me confundam. Eu entendo porque é que confundem. E eu própria, antes de entrar para a faculdade, confundia bastante. Mas fizeram questão de explicar o que era uma coisa e o que era outra, para não nos confundirmos. Agora não me esqueço. Mas pronto. O livro em si, primeiro, é um livro extremamente divertido. Uma coisa que eu amei neste livro é que se centra especificamente nas personagens principais, no Simon e na Daphne. E depois, outra curiosidade que eu não sabia em relação à série dos Bridgerton, da Julia Quinn, é que cada livro vai falar de um dos irmãos. Eles são 8 irmãos, se não estou em erro. 7 ou 8 irmãos. Então cada livro vai falar de um deles. O primeiro fala da Daphne, a filha mais velha dos Bridgerton. E vai falar então da relação dela com o Simon. Obviamente que os irmãos, que outros personagens aparecem, mas aparecem relacionados com a história destes dois personagens. Isso foi uma das coisas que eu gostei muito, porque não há distrações, não há histórias paralelas, e isso é extremamente interessante e raro de encontrar nos livros. É muito raro encontrar uma história que se vá centrar nas personagens principais e que não haja então distrações ao longo do livro. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Depois também outra situação que eu gostei muito, outra característica que eu gostei muito, é a nível da descrição. Há certos livros que não é necessária a descrição, mas neste caso a descrição era extremamente necessária. Talvez por ser um romance de época, é preciso ter uma ideia de como é que são os locais, a roupa, a forma de se relacionar dos personagens. Há coisas que são muito importantes num romance de época e a Julia Quinn conseguiu inserir tudo neste livro. Depois havia assim algumas coisinhas, mas isto já não é relacionado com a história em si, mas sim com a sociedade do século XIX, que me irritaram bastante. Mas pronto, isso são coisas que acontecem, não é? O papel da mulher na sociedade desta altura irrita-me um bocadinho, não é? Sabendo que hoje em dia
temos liberdade para trabalhar, para fazer o que nós quisermos, para gostar e casar com quem quisermos. E no século XIX isso não acontecia. Muitas vezes o casamento era por obrigação, era com quem os pais quisessem que as filhas se casassem, principalmente as filhas. Os filhos não tanto, mas as filhas. E infelizmente isso foi uma das coisas que me irritou um bocadinho na história em si, mas eu amei o livro, pronto. Depois, o livro em si lê-se, lá está, como eu disse, muito rápido, a história é rápida, o desenvolvimento de tudo o que acontece é incrível, extremamente divertida, a interação entre a Daphne e o Simon é qualquer coisa de extraordinário. No livro, e eu depois vou já fazer a comparação, no livro eu achei extraordinária a interação dos dois. E eu tive momentos em que me comecei a rir à gargalhada. Num dos meus sprints loucos de leitura, eu para ser sincera, li muito durante a noite, deitada na cama, a ler com o tablet, assim. Mas li muito durante a noite e houve um dia em que eu já não aguentava mais as barriga tanto me rir. Já era tarde, já deviam ser para umas 3 da manhã e eu a rir uma gargalhada porque eu não conseguia mais. É muito divertido. O livro é muito divertido. Não deixa pontas soltas no fim, o que é bastante interessante. A história começa e acaba. Por isso é que também dá para entender que o próximo livro vai estar a retratar a história de uma outra personagem. Mas é extraordinário, é muito interessante, eu gostei muito e recomendo a todos lerem. Passando agora um bocadinho para uma parte mais técnica, a narração muito boa. Uma das coisas que eu mais amei neste livro é a Lady Whistledown. Eu não sei dizer o nome da criatura. É literalmente a narradora desta história. E enquanto não vou falar já da série. No livro, a narração é feita literalmente no início de cada capítulo. No início de cada capítulo temos um texto, pode ser grande, mais pequeno ou não, das crónicas da Lady Whistledown. Eu nunca sei dizer o nome da mulherzinha. E vai ser isso que vai desvendando, de certa forma, o que vai acontecer no capítulo ou o que aconteceu no capítulo anterior. Conseguiu criar uma certa expectativa com aquilo que aparecia no início de cada capítulo. E eu acho isso muito, muito bom nos romances. Principalmente nos romances, que são livros um bocadinho mais chatos de ler, pelo menos para mim. E eu achei isto bastante interessante. Espero que continue nos próximos livros, porque eu quero ler. Eu estou curiosa. A escrita da autora é inconfundível. Eu acho que compreendi tudo aquilo que as pessoas diziam. Esta autora conseguiu criar um género dentro do romance de época único, de certa forma. Porque normalmente os romances, aquilo que encontramos muito é a narração. E neste livro aquilo que encontramos muito são os diálogos. Mas são diálogos que nos permitem perceber e conhecer as relações interpessoais de cada uma das personagens. São estes diálogos que nos vão desvendar a personalidade de cada uma destas personagens, a forma de interação entre eles, tudo aquilo que é necessário saber mais a nível psicológico de cada um dos personagens é através dos diálogos e não através dos momentos. Como é que se diz? Pronto, o resto da história. Temos aqueles momentos de introspecção, em que as personagens estão a pensar e tudo mais, e aí podemos ter assim um bocadinho de ideia daquilo que lhes vai na cabeça, mas não da forma como eles são. Por exemplo, a Daphne é bastante irónica, bastante divertida também, adora contrariar, para uma rapariga da época dela, contraria bastante os homens, não vai por aquilo que lhe mandam, preferiu casar-se com uma pessoa de quem ela realmente gostava e não com alguém que escolhesse sempre a ela, não com um velho caquético, como ela diz várias vezes. Apesar de se preocupar com a imagem e com aquilo que os outros dizem, porque é normal na época, ela preocupa-se especialmente com aquilo que ela sente e com aquilo que ela vai construir dali para a frente.
para ela isso é o importante e não o que os outros vão pensar ou o que os outros querem para ela. Depois, por exemplo, temos o Simon. O Simon, igualmente, ele faz aquilo que ele quer, ninguém lhe vai dizer nada, mas ao mesmo tempo o Simon é uma personagem bastante... também bastante irónica, podemos dizê-lo assim, mas é uma personagem fria, é uma personagem que sofreu bastante na infância e que esse sofrimento vai fazer com que ele seja um homem mais duro, mais frio, que tenta fugir de um relacionamento, mas que no final não vai conseguir. E é um livro incrível, pronto. Não vou dizer mais porque já estou aqui a gaguejar toda. Passando agora para a série. E já falei muito e este vídeo vai ficar gigante, mas não interessa. A série, apesar de ser também muito boa, eu poderia lhe dar uma classificação de 0 a 10, um 8, 7, 8 mais ou menos. Eu vou já explicar o porquê de não dar um 10. Eu dei 5 estrelas ao livro. A série, eu entendo o porquê de eu terem feito, é perfeitamente normal, mas a mim irritou-me um bocadinho isso. Peço desculpa, irritam-me. Enquanto o livro se vai centrar na história da Daphne e do Simon, a série vai contar-nos a história de diferentes personagens. Na série existe então estas histórias paralelas que nos vão fazer perder o foco. Eu entendo que tenham feito isto na série, porque senão poderia tornar-se um bocadinho chato, apesar de que não era chato porque a quantidade de interações são incríveis. Mas houve algumas coisas que eu não gostei na série. Esta parte das histórias paralelas foi uma delas. Depois, acho que, apesar do livro ter bastantes momentos de cenas eróticas, porque tem, principalmente após o casamento da Daphne, quase única, exclusivamente após o casamento da Daphne, a série são 8 capítulos e é muito... tem um foco muito nessa parte da história. Tanto na Daphne e no Simon, como nos outros personagens. E eu isso já não gostei tanto. Compreendo que o tenham feito para ser interessante e para chamar o público, mas poderiam ter diminuído um bocadinho a quantidade de cenas. Por exemplo, as cenas que há com o Anthony não existem no livro, pelo menos no primeiro, se calhar existem no segundo, mas no primeiro não existem. E com as outras personagens igualmente. Acho que foi um bocadinho exagero da parte dos produtores, na minha opinião. Depois havia diálogos que não existem no livro, isso eu também me apercebi. A narração é muito, muito constante no livro, pela Lady... no livro, no filme. Ai, na série! Estou cansada. Aparece muitas vezes a Lady Whistledown a falar. Grande parte das vezes não está relacionado com o que aconteceu no livro, mas sim com aquilo que vai acontecendo na série. Há cenas acrescentadas que não existem no livro, também isso já me apercebi. Depois uma coisa que acontece na série, no livro, que eu acho que fez com que se tornasse ainda mais interessante, a série, que se tornasse ainda mais interessante a história, mais para a parte do fim, não acontece na série. Isso desiludiu-me um bocadinho. Eu não vou contar porque não vou dar spoiler, para aqueles que ainda não leram, mas isso desiludiu-me um bocadinho. Acho que a série poderia ter mais 2, 3 capítulos, pelo menos, e poderiam ter inserido cenas que, na minha opinião, são importantes no livro, que estão no livro e que não estão na série. Por isso é que eu não lhe dei as 10 estrelas, decidi dar só 7, porque não 7, 8, porque houve muita coisa que ficou aquém das minhas expectativas na série. Eu já sabia que isto ia acontecer, porque quando eu gosto muito de um livro, tudo que seja adaptação fica um bocadinho atrás, tirando Harry Potter. Eu, para ser sincera, gostei igualmente do Harry Potter nos livros e nos filmes, mas neste caso, livro e série ficaram um bocadinho em desacordo a nível de opinião. Mas pronto, pessoal, esta foi a minha opinião do livro e da série. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo.
Tchau!